Bem, vamos começar a nossa aula então, gente. Eu vou compartilhar aqui a tela. Então, deixa eu ver. Vocês estão vendo aqui a tela? Sim, Beleza. Então, olha só. Medidas de tendência central e de dispersão. Na, na aula passada, eu expliquei para vocês sobre média, moda e mediana, certo? E agora eu vou explicar novamente o exercício que eu havia já comentado com vocês, que é o exercício 1 da lista 4, que fala sobre esses parâmetros. Então, assim, aqui nós temos uma questão que é o seguinte: quantidade de proteína em gramas em 9 tipos de alimento. Então, nós temos aqui, os valores estão aqui, ó, 46 gramas, 44 gramas, 49 gramas e assim por diante. Nós temos aqui 9 alimentos diferentes com as quantidades de proteína de cada um. Aí, se eu for pedir para calcular a média aritmética, qual é a média da quantidade? É só usar a fórmula x barra, a expressão aqui, ó, x barra, que é a média, é igual ao somatório de x sobre n. Você vai somar todos os valores de x e vai dividir pelo total de valores que você tem, que é 9. Então, você vai somar tudo, 46 mais 44 mais 49, etc. Mostra aqui o cálculo. Divide por 9, a soma dá 415, e a divisão por 9 vai dar aproximadamente 46,1 gramas. Isso é um valor aproximado, arredondando para uma casa decimal de precisão. Então, lembre-se sempre de estar arredondando os valores, né? Quando eu peço uma casa ou duas casas, dependendo da questão, você tem que arredondar. A moda, MO, moda, é o valor mais frequente que aparece numa amostra, né? É uma distribuição de dados. No caso aqui é o 44, porque ele aparece duas vezes. Então, a moda aqui, 44 gramas. A mediana, gente, repetindo da aula passada, a mediana é o valor do meio, é o valor central, que divide a distribuição em duas partes iguais. Então, para você saber o valor central, você deve dispor os valores em ordem crescente, tá? Em roll. Então, aqui nós colocamos o 42, que é o primeiro, que é o valor menor, depois 44, 44 e assim por diante. Como nós temos nove valores, né? O valor do meio é exatamente o quinto valor, que eu chamo de x5. x5, que é exatamente 46. Então, aqui é só encontrar o valor do meio. Se eu tiver uma quantidade par de dados, eu vou somar os dois no meio e vou dividir por 2. Então, o MD, 46 gramas. E agora eu vou explicar para vocês as medidas de dispersão. Pessoal, dispersão na estatística tem a ver com variabilidade, tá? Variação dos valores que eu tenho em uma amostra. Então, eu vou ter aí distribuições de dados mais homogêneos, quando você tem uma pequena variação, uma pequena variabilidade, e distribuições com grande dispersão, com alta dispersão. Aí, quando você vai ter aí uma grande diferença aí nesses valores, você vai ter uma grande variabilidade dos valores. Por exemplo, quando eu tenho uma distribuição, vamos supor uma distribuição que eu tenha lá 2, 3, 3, 4, 4, 3, 4. Quer dizer, eu tenho valores muito próximos que variam muito pouco entre um e outro. Agora, se eu tiver uma amostra assim, ó, 2, 7, 8, 9, 12, por exemplo. Você tem uma variação aí enorme entre um valor e outro. Então, você vai ter aí uma grande dispersão. Então, é isso que esses números vão demonstrar. Você tem a primeira medida, que é a amplitude. O que é a amplitude total? Eu vou representar por AT. É simplesmente a diferença entre o maior valor, x máximo, e o menor valor, x mínimo. Então, é só subtrair um menos o outro.
Aqui, nós temos que o valor máximo era 50 e o valor mínimo 42. 50 menos 42, 8 gramas. Então, 8 gramas é a diferença, tá? Entre um e outro. Entre o mínimo, entre o mínimo valor e o máximo valor, ok? Temos a variância está aqui, ó. A variância, gente, é representada por S ao quadrado e vai ser a soma, o somatório das diferenças de cada valor pela média, elevado ao quadrado, dividido por n menos 1. Atenção, você tem a variância também, isso você vê nos livros também, você tem a variância populacional e amostral. Qual é a diferença? A diferença vai ser o que você está analisando. Nós estamos focando aqui na variância amostral. Então, aqui embaixo vai ser n menos 1. Quando for populacional, aí você vai, no caso, você vai dividir por n, tá? Por n. Então, gente, atenção. Tem até um erro na apostila que eu falei para vocês no WhatsApp há muito tempo, que eu tinha notado, que no exemplo da apostila, divide por n. Só que tem que dividir por n menos 1, beleza? Então, não se esqueçam disso, tá? Até mesmo na hora de fazer a avaliação. Bem, como que eu calculo a variância, então? Você vai fazer as diferenças de cada valor pela média e elevar ao quadrado. Vamos voltar lá. Primeiro valor que aparece aqui na ordem, 42. Você vai pegar o 42 e vai subtrair da média. Qual é a média? 46,1, beleza? Então, subtrai aqui e leva ao quadrado. Resultado, 16,81. Aqui você não vai arredondar. O valor que der, você coloca. Aí, o segundo valor, 44, subtrai de 46,1, eleva ao quadrado. Resposta, 4,41. Aí o 44 de novo, porque lembra que ele repete duas vezes, né? Aí o 45 a mesma coisa, subtrai de 46,1, leva ao quadrado, dá 1,21. Enfim, você vai fazer isso com os 9 valores. Se eu tiver 50 valores, você vai fazer com 50 valores, tá? E aí no final você soma tudo, vai dar 54,89. Aí você substitui na fórmula aqui, vai ficar 54,89 dividido por 9 menos 1, que vai dar 8. Aqui embaixo, né? Dividindo vai dar aproximadamente 6,9. 6,9 é a minha variância. 6,9, ok, gramas ao quadrado. Por que gramas ao quadrado? Porque o valor aqui está ao quadrado, tá? Então, gramas ao quadrado. Essa é a minha variância, ok? Agora nós temos uma outra medida, que é o desvio padrão. O que é o desvio padrão? Desvio padrão vai ser simplesmente a raiz quadrada da variância. Então, você tira esse quadrado daí, e aí você vai fazer raiz de 6,9, vai dar aproximadamente 2,6 gramas de desvio padrão. Para mais ou para menos, você tem uma quantidade, né, de 2,6 gramas, que varia para mais ou para menos com relação à média, tá? E o coeficiente de variação? É o último parâmetro. Ó, vou representar para o CV, é simplesmente a relação entre o desvio padrão pela média, você vai dividir desvio padrão pela média e multiplicar por 100, porque ele é uma porcentagem, ok? Ele é porcentagem. Então, 2,6, que é o desvio, dividido por 46,1, que é a média, vezes 100. Isso vai dar esse valor aqui, ó, 56399. Se eu quiser arredondar para uma casa só, 5,6%, ok? Ou se for para duas casas, 5,64%. Então, está explicado, então, as medidas de dispersão, gente. Quais são elas? Amplitude total, variância amostral, desvio padrão e coeficiente de variação. Tá? Bem, gente, deu para entender até aqui? Pela minha explicação da questão? Sim.
Ficou alguma dúvida, gente? Quem está aqui hoje? Vamos ver. Quem está aqui? Daiane, Tainá, Cíntia, Ellen. O pessoal que está aí, que está mais quietinho, entendeu? Pode digitar no chat ou falar, gente. Ligar o áudio. Tudo certo, então? Então, basicamente, são esses parâmetros, tá? A gente viu semana passada média, moda e mediana. E agora, amplitude total, variância, desvio padrão e coeficiente de variação. Sim, 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 sim. Tainá sim, Ellen sim, Cíntia, ok. Beleza. Vou voltar lá agora para terminar, tá? Ah, só para lembrar vocês de uma coisa, né? A lista 4 de exercícios. Vocês fizeram as últimas questões da lista, gente? Conseguiram fazer? O que era para ter estudado durante a semana, né? Até a aula de hoje. E aqui a gente iria, no caso, tirar as dúvidas, né? Das questões. Vocês fizeram? Acho que era da 9 até a 12, se não me engano. Fizeram, gente? Eram questões sobre essa aula de hoje, tá? Sobre medidas de dispersão. A parte final de bioestatística aí descritiva que a gente está vendo. Conseguiram fazer? Daiane, Tainá, Cíntia, acho que Gustavo que tá aqui também, eu acho. Não sei se é Gustavo, tá GU, sei. Quem mais tá aqui? Tem dois aqui sem nome. Luan, isso. Guilherme também. Bem, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar para vocês aqui as respostas da lista, tá? As que estão pendentes, beleza? Olha só, aqui ó. Questão 8, gente, questão 8 da lista era para você determinar, entre os dois valores lá, qual que teria maior dispersão, maior variação ou maior dispersão. Para você poder saber, dentre duas distribuições, tá? Duas distribuições, qual tem maior variação, você vai calcular o coeficiente de variação, ok? Então, tinha lá estatística e matemática. Então, o coeficiente de variação para a matemática, se você calcular, se você dividir o desvio padrão que ele te deu na lista, na questão, desvio padrão pela média, vezes 100, vai dar 10,26% de variação, tá? Se você fizer isso para a estatística, para o grupo de estatística, você vai ter uma variação de 10,41%. Então, aqui, gente, o cálculo para ser feito, presta atenção, o cálculo para ser feito é o de coeficiente de variação, tá? Qual o resultado que deu maior aqui? Deu o de estatística, 10,41%. Então, é a estatística, no caso, que vai ter maior variação, maior variabilidade, tá? Pela questão 8. Na questão 9, é a mesma coisa. Ele pede também para comparar a estatura de um grupo de pessoas, a estatura com o peso, tá? Com o peso. E aí, o coeficiente de variação da estatura vai dar 4,94%. Mais uma vez, você vai dividir o desvio padrão da estatura pela média da estatura, vezes 100. Para o peso é a mesma coisa, você vai dividir o desvio padrão do peso pela média. Vai dar 4,42%. Qual dos dois foi o maior valor? O da estatura. Então, a estatura apresenta uma maior variação
entre os grupos, tá? Bem, a questão 10, ela pede todos os valores de medidas, pede a média, pede a mediana, pede amplitude e desvio padrão, né? Quase todos ele pede. A média vai dar 20,80 quilos, tá? Isso com duas casas decimais, 20,80 quilos. A mediana vai dar, pelo cálculo, 20,65 quilos. A amplitude quer fazer o quê? Pegar o maior valor menos o menor valor. Vai dar 2,80 quilos. E o desvio padrão vai dar 0,98 quilos. Gente, desvio padrão aqui, você tem que calcular antes o quê para achar o desvio padrão? Sempre tem que calcular antes a variância. Pela variância que você calcular, você tira a raiz quadrada e acha o desvio padrão, ok? A 11 é para calcular tudo agora, na questão 11. Aí pediu a média, dá 17,8 miligramas. Confere, por favor, se dá isso aí, para quem fez, tá? A moda é inexistente, não temos nenhum valor que se repete, né? A mediana, 17 miligramas. A amplitude vai dar 6 miligramas, que é a diferença do maior pelo menor valor. A variância, calculando a variância, fazer todo aquele cálculo que eu mostrei no exemplo, vai dar 6,7 miligramas ao quadrado. E o desvio padrão, 2,6 miligramas. Tira a raiz quadrada aqui, né? E o coeficiente de variação, 14,6%. E a última questão, 12ª questão da lista, ela tem um exemplo sobre controle de qualidade de medicamentos, né, de comprimidos. Pedia para determinar qual é a média da quantidade do princípio ativo. A média aqui dava 498,5 miligramas, a média, ok? O item B pediu desvio padrão. Mais uma vez, pessoal, para fazer o desvio padrão, temos que calcular primeiramente a variância, ok? Todo aquele cálculo passo a passo. Achou a variância? Achei. Tira a raiz quadrada. Vai dar 1,3 miligramas, para mais ou para menos. E o coeficiente de variação, apenas 0,3%. Um coeficiente bem baixinho, que está indicando que há uma leve variação, né? Há uma pequeníssima variação dos dados, ou seja, essa minha amostra, ela tem uma dispersão mínima. Então, são dados bem mais homogêneos para se trabalhar. Quando você tem uma dispersão muito alta, um coeficiente muito grande, 50% ou mais, você vai ter dados mais heterogêneos, ok? É isso. Bem, concluí aqui com o gabarito da lista 4, gente. Alguma pergunta? Vocês entenderam? Vocês conferiram aí? Quer dizer, vocês conferiram aí as questões? Chegaram a fazer, gente? Alguém responde. Guilherme deu sim aqui. Mais alguém que vai responder? Se fez ou não fez? Sim? Então tá bom.